continuidade ao nosso programa Manancial desta semana, estamos discorrendo um pouquinho sobre o cego Bartimeu. Quando nós lemos aqui nas Escrituras, ficamos maravilhados com a maneira que Jesus trabalha, Jesus, ele não discrimina as pessoas, Jesus não despede ninguém vazio. Jesus sempre tem um milagre, tem uma vitória, tem uma palavra, tem uma manifestação graciosa para com os homens, Essa narrativa bíblica apenas confirma isso. Veja, Jesus foi para a região de Jericó, porque enxergou, porque entendeu que ali estava o cego Bartimeu, que precisava de um milagre. Jesus, que é Deus, que é onisciente, conhecia o desespero que predominava na vida deste homem. Conhecia que este homem já não tinha mais esperança alguma de melhora de vida, de mudança de vida, de transformação de vida. Não tinha mais. Porque a sociedade toda já havia condenado este homem na sua atitude preconceituosa. Você é um inválido, você é um deficiente físico, você não serve para nada, Mas Jesus, que vê todas as coisas e sabe todas as coisas, foi para a região de Jericó, foi para aquela região contrariando, quem sabe, a visão dos homens, das pessoas. Eu imagino que talvez alguém, o que Jesus vai fazer em Jericó? Conversando entre si, os incrédulos, essas pessoas céticas, resistentes, duras de coração. O que Jesus vai fazer? Lá não tem nada para fazer, lá é lugar de maldição, lá é ruínas, monturos de uma cidade antiga que fora destruída. Mas Jesus sabia que lá estava, naquelas cercanias, nas proximidades de Jericó, estava ali este homem que precisava ser alcançado pelo seu milagre. Este homem que estava vivenciando esta condição de escuridão. Ele não tinha um dos seus 5 sentidos, o sentido visão, que é tão importante. Nas pesquisas aí de educação, de aprendizado, quando a pessoa visualiza, associada à audição, ela retém mais de 80% do aprendizado por meio da visão. É fundamental, é essencial, é necessário a visão para as pessoas. E este homem estava provido deste privilégio, deste benefício, deste sentido natural, inerente ao ser humano, que era a visão. E agora, nesse desespero, nesta angústia, nesse sofrimento, nessa condição, relegado pela sociedade, abandonado pela sociedade, agora ele é alvo da maravilhosa ação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Jesus, passando no caminho aonde estava Bartimeu, ele, informado que era Jesus, ele começa a gritar, a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa postura do cego, que o cego assume quando ele fica sabendo que Jesus vem vindo, que Jesus está passando, essa postura do cego também nos traz uma mensagem importante, preciosíssima. Quem era o necessitado do milagre, da bênção? Era o cego. Então, ele tinha que fazer todo o esforço, todo o empenho, se aplicar de tal maneira que ele chamasse a atenção de Jesus. Isso nos fala sobre também a nossa condição de necessitados, de carentes do favor de Deus. Há muitas pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem pagar o preço, não querem ser perseverantes ou não são perseverantes, não querem ter trabalho algum,
eu estou aqui deitado na minha cama, Deus sabe do que eu preciso de um emprego, eu preciso passar no vestibular, eu preciso cursar um curso aí de formação, de formação me preparando para o mercado de trabalho, mas vão ligar para mim aqui, vão trazer tudo isso aqui, eu estou deitado na minha cama. Não é bem assim. Este cego, de fato, ele foi agraciado por Jesus. Mas olha o que ele fez. Ele ficou sabendo, Jesus está aqui. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eu imagino que quando ele começa a gritar, a multidão era tanta que os mais distantes, da multidão, mais distantes de Jesus, começaram a dizer para ele: para com isso, não vai incomodar o mestre. E muitos o repreendiam para que se calava. E muitos o repreendiam para que se calasse. E diz o texto, mas ele clamava cada vez mais. Cada vez mais. Esta deve ser a nossa postura com relação àquilo que queremos alcançar diante de Deus, buscar aos olhos de Deus. Eu preciso me aplicar de tal maneira, é evidente que Deus vai me abençoar, Ele quer me abençoar. Ele já tem deixado isso disposto na sua palavra, que o seu prazer é nos abençoar, nos ajudar. Mas Ele espera da nossa parte um empenho, uma aplicação, um esforço. Lá no livro de Josué, capítulo 1, Deus diz para Josué: esforça-te e tem muito bom ânimo. Não te pasmes, não te espantes diante dos desafios diante de você. Seja forte, corajoso, tenha muito bom ânimo. Deus está prometendo ali conduzir Josué, dar a terra por possessão eterna para Josué e todos os israelitas que com ele estão. Mas tinha que haver o quê? Um esforço, tinha que haver o quê? Uma dedicação, uma aplicação. E, voltando aqui para o texto de Bartimeu, vemos esta insistência, esta aplicação de Bartimeu. Quando alguém dizia para ele se calar, diz o texto que ele clamava ainda mais, ainda mais. Clamou até Jesus ouvi-lo. Clamou até ser ouvido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora que ele é ouvido por Jesus, Jesus parou. Jesus parou e diz: me tragam o cego aqui à minha presença. Me tragam o cego à minha presença. Então, E Jesus parando disse que o chamassem, e o chamaram o cego e trouxeram-lhe. E aí alguém disse: tem bom ânimo, levanta-te porque ele te chama. Tem bom ânimo, levanta-te porque ele te chama. Jesus ouviu o clamor daquele homem. Jesus ouviu o clamor daquele homem. Jesus quer ouvir o teu clamor. Jesus quer ouvir o teu clamor. Mas o nosso clamor será ouvido por Jesus mediante a nossa insistência. Mediante a nossa insistência e perseverança. Não é fazer uma oração e pronto, já achar que está tudo feito. Não, você precisa nisto ser insistente. Nós precisamos nisto ser perseverantes. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Nenhuma oração que façamos diante dele, ela cai no esquecimento. Lembra da história de Cornélio? Cornélio, quando Deus manda lá o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas estão diante de Deus, têm subido até a presença de Deus. Aí Deus manda então Pedro ir lá pregar o evangelho para Cornélio e ele se converte, é batizado e passa a fazer parte do reino de Deus, da família de Deus. Pois bem, então a nossa oração ela é ouvida, não é esquecida, mas precisamos ser perseverantes nisso. Foi o caso deste homem e porque ele assim fez, Jesus ouviu, mandou que o trouxessem à sua presença. Diz o texto: e Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Mestre, que eu tenha vista. Uma outra versão diz assim: que eu torne a ver. Que eu torne a ver.
essa ideia de que ele já tinha no passado tido visão, talvez na infância, a Bíblia não nos traz essa informação, mas ela nos mostra que quando ele tinha visão, perdeu a visão e agora está cego, clamando a Jesus, desejando retornar à visão, fala-nos de uma vida de abandono da fé. O homem, quando ele tem uma experiência com Deus, vivencia, experimenta a manifestação graciosa de Deus, de repente, por alguma razão, ele abandona, ele é como que um filho pródigo. Este cego também nos remete a esta revelação, ele nos serve de exemplo também nesta conduta. É um filho pródigo que vai sofrer, perecer, vai estar em trevas, como ele estava aqui antes de encontrar-se com Jesus. Mas agora, quando ele diz para Jesus, ele ouve de Jesus: "Que queres que eu te faça?" Jesus diz, e ele diz: "Que eu torne a ver, que eu tenha visão, a minha visão restaurada", nos mostra que, na verdade, sem Jesus, longe de Jesus, fora da presença de Jesus, da presença de Deus, o homem realmente está em trevas, está cego espiritualmente. E quando ele, depois de demonstrar convicção, insistência, perseverança, ele diz para Jesus que eu torne a ver, o que Jesus diz, olhando para o seu quebrantamento, para a sua necessidade, ele então ouve de Jesus. E Jesus lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou." E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo viu, vai, a tua fé te salvou, e logo viu. Este foi o milagre que Jesus operou a favor deste homem, restaurando a sua visão espiritual, restaurando a sua condição de sentido, de visão, estar novamente restaurado, podendo ter o privilégio de não estar mais nas trevas, mas agora de estar na luz, de ter aclarada a sua visão. Esta obra é a obra que Jesus faz, não apenas em favor de Bartimeu, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Faz também a favor na vida de todos nós, quantos buscamos a sua presença e diante dele nos posicionamos com perseverança, com certeza, com convicção. Outrora este homem era desprezado, relegado, estava à margem do caminho, mas agora, quando ele se encontra com Jesus, não está mais assentado, não está mais à margem do caminho, não está mais em Jericó. O texto diz: "E saindo ele de Jericó." Jesus estava agora saindo daquela condição, abandonando aquela cidade, deixando para trás a cidade que representava e simbolizava a maldição. Quando o homem se encontra com Jesus, ele agora está em pé e está restaurado espiritualmente e está verdadeiramente caminhando no caminho, não à margem, mas no caminho em direção aos céus. Que o Espírito Santo fale ao teu coração de forma muito intensa, muito forte, revelando, trazendo um esclarecimento das palavras que eu aqui fui limitado em comunicar. Vamos estar orando nesse instante, encerrando o programa. Senhor Deus, bondoso Pai e amado Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, te louvo pelo privilégio de estar comunicando a Tua palavra, te louvo pela cidade de Ponta Grossa, que é alvo da manifestação do Teu amor, da Tua graça, do Teu grande poder. Que a nossa cidade esteja debaixo da ação do Senhor, debaixo do Teu poder, que em todo tempo, Senhor, a Tua bênção flua sobre a nossa cidade, sobre esta emissora, sobre os funcionários dela, sobre as autoridades constituídas nesta cidade. Nós rogamos a Deus, no sentido de que a visão espiritual, especialmente daqueles que governam a nossa cidade, estejam sintonizadas à Tua visão, estejam na vontade santa do Senhor. Por isso eu abençoo e te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se Ele permitir, estarei aqui semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Quero declarar mais uma vez, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.